Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Galo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Vejam só, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a maneira como o Antônio El Turco Mohamed faria este Galo jogar. Sim, meus amigos, o Mohamed é um técnico aí muito especulado no Galo neste momento. Felizmente, o Mohamed foi especulado juntamente com o de Luiz Castro, né? Luiz Castro, outro grande técnico, foi especulado no Galo. Muito rapidamente depois de aparecer o nome do Renato Portaluppi, né, que na minha opinião seria um retrocesso para o Galo, e o Mohamed passou a ser um nome da vez, um nome especulado. Foi também um nome que eu estive numa live, né, do Galo Tube, falei muito do nome do Mohamed, apontei a qualidade dele como técnico de futebol. Fizeram, antes da live, fizeram um vídeo também sobre o Mohamed, está inclusive aqui no canal. Acho que alguns de vocês, torcedores do Galo e torcedores do Galo, chegaram a assistir. E é interessante, né, que provavelmente algum torcedor que assistiu o vídeo pode ter entregue o vídeo para os dirigentes do Galo, porque ninguém falava de técnico Mohamed aqui no Brasil, e neste momento já começam a falar do nome desse técnico, que realmente é muito interessante. Realmente o nome do Mohamed é de fato interessante. Eu quero falar com vocês aqui sobre como é que o Galo reagiria às suas maiores dificuldades e como seria mais ou menos, como é que seria mais ou menos a equipe do Galo, o esquema preferido do Galo com o Antônio El Turco Mohamed. Antes disso, eu quero pedir a sua permissão para falar que este vídeo ele tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, gente, e muito respeitada. Você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você se cadastre na 1xBet, porque é uma casa de aposta que é tida como uma das mais respeitáveis no mundo inteiro, em virtude de devolver rapidamente o lucro dos seus apostadores, né, aqueles que ganham realmente, sem nenhuma burocracia, você recebe imediatamente o lucro das suas apostas, né? É uma casa de aposta, não tem frescura, não tem problemas, não tem, sabe, é tudo facilitado. O 1xBet realmente facilita tudo para você que é apostador. Além disso, o 1xBet que patrocina equipes ao longo do mundo inteiro, isso também gera bastante perfil, enriquece o perfil dessa casa de aposta, e por isso é muito confiável. Eu, por exemplo, não falaria no meu canal, eu jamais falaria de nenhum patrocinador, né, de nenhuma marca que eu não confiasse. E vou dizer para vocês, inclusive, que eu sou uma pessoa que não curto muito aposta esportiva. Eu passei, inclusive, a apostar a partir da 1xBet, para conhecer a 1xBet, e realmente me impressionou muito a qualidade do trabalho, dos serviços prestados. E aí você vai encontrar os grandes jogos, todos os jogos mais importantes você vai encontrar ali na página da 1xBet. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje você vai ter dois jogos muito interessantes, para você, caso você se cadastre lá, para você apostar. Você pode apostar também usando em outras casas de aposta, mas o 1xBet é diferente. É realmente diferente o tratamento, a ausência de burocracia, inúmeras formas de pagamento, né, o respeito para você apostador, tudo isso você tem ali nessa casa de aposta. Mas tem um jogo hoje que é o El Clássico. El Clássico entre, evidentemente, Barcelona e Real, valendo a Supercopa da Espanha, meus amigos. A Supercopa da Espanha hoje, às 16 horas, entre Barça e Real. É um jogo interessante porque o Barça vive uma situação ainda de bastante desajustes, né? Vive um pouco na escuridão, e o Real está no momento melhor. Em geral, este é o típico cenário para aquela equipe que está em baixa, que não está melhor que o adversário, consiga aprontar das suas, né? Então é um jogo que eu quero muito assistir. Eu presumo que vai ter muitos gols. Fosse você, eu ia lá na 1xBet para ver, por exemplo, como é que tá as odds, por exemplo. Eu sugeriria você apostar em odds, por exemplo, como mais de 1,5 gols, por exemplo, né? Que eu acho que certamente vai acontecer mais de 2 gols, inclusive, nessa partida. Eu certamente vou dar uma olhada depois nessas odds. Outro jogo, um pouco depois, às 16h45, vai ser o jogo entre o Tottenham e o Chelsea, né? Pela Premier League, um jogaço. O Chelsea tá uma equipe que está se ajustando, estava um tanto quanto perdido, está se ajustando agora. Só que, curiosamente, o Chelsea era uma equipe que fazia gols, mas não levava gols. Na primeira fase da Champions, por exemplo, o Chelsea se notabilizou por ter uma defesa muito boa. Hoje, o Chelsea continua fazendo muitos gols, mas o Chelsea não está mais com aquela defesa tão boa. O que significa isso? Significa que todo jogo o Chelsea leva gol. Todo jogo o Chelsea marca e leva gols, meus amigos. Todo jogo o Chelsea leva e marca gols. Eu, por exemplo, se tem um bom dinheiro, eu apostaria ambas marcas nesse jogo. Ambas marcas, ou seja, as duas equipes vão marcar nesse jogo. Eu apostaria nesse lance aí, ambas marcas lá na 1xBet. Então, se você não é cadastrado,
use o link. É importante você usar o link aqui, porque se você vai lá na página, de repente os caras não sabem que foi por causa do patrocínio que eles fizeram ao canal do Joás Novales e não vão continuar apoiando aqui o canal. É importante para o meu trabalho que você use este link que está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você se cadastrar lá na OneXBet. E quando você se cadastrar, tem um código promocional aí, que é o OneXJosa, que é um código identificador, que também mostra que você chegou à casa de apostas a partir, por exemplo, dessa fala minha aqui neste vídeo. Vamos falar então agora, fechando parênteses, vamos falar então, portanto, do Tuco Mohamed. Vejam só, meus amigos, eu acho o seguinte, ó. Bom, primeiro, o Tuco Mohamed é um técnico, eu falei muito dele no outro vídeo, muito de como ele pensa futebol, mas tem coisas ainda que eu preciso acrescentar neste vídeo. O Mohamed é um técnico que dificilmente algum jogador vai ficar contra ele. Se algum jogador, por exemplo, ficar contra ele, os outros jogadores do elenco vão ficar do lado do técnico. Não vão ficar do lado desse jogador rebelde para montar uma rebelião contra o Tuco Mohamed. Em outras palavras, no Galo não teria o cenário, por exemplo, de jogadores não querendo jogar ou querendo se rebelar contra o técnico, tentando derrubar o técnico. A gente olha hoje para o Galo como equipe, a gente percebe que o clube se estruturou tanto, que isso chega na equipe, respinga na equipe, e o Galo não consegue apresentar problemas de vestiários que outras equipes possuem, porque o clube hoje vive um grau de ajustes muito profundo. É muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Ninguém fala disso. Já pararam para pensar o tratamento que dão pro Galo na mídia? Aqui em São Paulo, por exemplo, você que é mineiro, que mora aqui em São Paulo, e torce pro Galo, você que é mineiro aí em Belo Horizonte, por exemplo, e consegue assistir os canais paulistas, ou mesmo os canais, a rede nacional, né, que fala, por exemplo, do futebol, a maneira como se desprestigia o Galo. É como se todo mundo quisesse que apenas os times aqui de São Paulo conquistassem os títulos, ou do Rio de Janeiro, né? Então outras equipes de outros estados é como se elas parece que não é muito simpático, né, para as pessoas que essas equipes ganhem. Então parece haver aí uma certa dor de cotovelo de muita gente em relação a este momento do Galo. E aí, por que eu falo isso? Uma prova disso que eu estou falando é justamente esse ponto. Raramente a gente vê elogios ao fato de que o Galo não manda problema para o vestiário. O Galo não manda problema para o técnico ter que resolver, pepino para o técnico ter que descascar no vestiário. Ou seja, nesse sentido, o Galo hoje facilita muito o trabalho do técnico. Isso é muito bom, isso é muito importante. Isso, inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Se chegar um técnico ruim no Galo, esse técnico ele vai ter um cenário tão positivo que se ele realmente não fizer um absurdo para atrapalhar, ainda assim a equipe pode perfeitamente ainda conseguir alguma coisa interessante na temporada. Eu estou falando, por exemplo, do Renato Portaluppi, que provavelmente não virá e tomara que não venha. E essa questão do vestiário é algo muito importante, é algo para se elogiar no Galo. O Mohamed, se tivesse esses problemas não chegariam no vestiário. Porque se há uma coisa que ele faz, é proteger o jogador. Ele gosta do jogador, ele mima o jogador, mas ele tem, por exemplo, o timing do mimo. Ele sabe, por exemplo, até quando deve mimar o jogador, até quando deve cobrar o jogador, e a cobrança é intensa. É curioso, é como se fosse método dele. Ele mima o jogador, ele acaricia o jogador, ele ganha o jogador e depois ele submete o jogador a um tratamento, gente, nos treinamentos, que é um negócio indecoroso, de como os caras têm que se dedicar no treinamento e também nas partidas. Entende? É interessante que aí o jogador, como é que o jogador depois vai se rebelar contra ele se o jogador olha pra ele e fala, esse cara é um paizão pra mim, esse cara é muito importante pra carreira, e ele chega para o jogador e fala, meu amigo, você tá com um problema, vou te ajudar a jogar melhor, vem cá que eu vou te ajudar a jogar melhor. Aí ele mostra vários cenários para o jogador, às vezes ele leva o jogador, por exemplo, para assistir vídeos em que o atleta consegue perceber, por exemplo, como é que ele está desempenhando. Aí o Tuco Mohamed fala, gravei todos esses vídeos sobre você. Olha como você foi para aquela jogada. Olha como você deixou o espaço ali. Agora, pensa a sua condição física e pensa essa jogada. Você tem condição de não sofrer desse jeito que você sofreu. Entende? Então ele mostra para o jogador como ele pode fazer diferente. Então a gente tem, portanto, um elenco que compra a ideia do técnico. No futebol isso já é meio caminho andado para que o sucesso aconteça. Evidentemente que o Mohamed não só teve sucesso na sua carreira, teve também momentos complicados, mas isso, sobretudo, no início da sua carreira, em equipes muito menores, muito frágeis, mas ele, por exemplo, mesmo em equipes frágeis, ele subiu, por exemplo, o Huracan para a primeira divisão do futebol argentino.
né? Ele é tido no México como um ídolo, como um dos maiores técnicos da história do futebol mexicano. Assim como era no Necaxa, ele é tido como o maior ídolo da história do Necaxa. Ele foi um jogador do Necaxa, né? Foi um jogador muito importante, mas ele virou ídolo do Necaxa depois que ele encerrou a carreira. O Turco Mohamed é aquele tipo de jogador, aquele tipo de técnico, que quando lembra muito o Cruyff no Barcelona. O Barcelona chegava, por exemplo, para o jogo, aí todos os jogadores desciam do ônibus. Então as câmeras buscavam todos os jogadores. Aí por último descia o Cruyff. Todo mundo esquecia completamente qualquer jogador e todo mundo ia no Cruyff. Naquele cenário, o jogador entendia, pô, esse cara é maior que eu. Eu posso fazer 10 gols aqui, mas o Romário, por exemplo, esse cara é maior que eu. Não tem como. Entende? Então, o Turco Mohamed é mais ou menos assim. No Necaxa, ele é assim. E em qualquer equipe que ele dirige, por exemplo, no Monterrey, ele era tido como ídolo também do Monterrey. O técnico que era tido como ídolo. El Turco, El Turco, El Turco. Era o cântico que tinha no estádio do Monterrey. Como teve também, muitas vezes, no estádio do Necaxa e de outras equipes que ele dirige. Porque o torcedor identifica esse esforço, esse trabalho que ele faz. O torcedor consegue perceber, pô, minha equipe tá jogando como nunca jogou. A forma como esses caras se entregam dentro de campo, a forma como esses caras correm e tal, isso aí eu nunca vi. Isso vem do técnico. Então o técnico passa a ser também uma espécie de profissional que recebe até mesmo idolatria dos torcedores. Como é que esse galo vai jogar? O Mohamed, ele é um técnico muito, digamos assim, camaleônico. Ele muda muito conforme o adversário. Mas de qualquer maneira, independente do jogo, ele vai tentar configurar para os jogadores do Galo que, meu amigo, aqui é Galo, aqui é Atlético Mineiro, aqui é um dos maiores clubes do mundo, minha gente. Essa ideia, um dos maiores clubes do mundo, não é Brasil, não é de Minas, não é Brasil, não é da América do Sul, um dos maiores clubes do mundo. Gente, ele vai tatuar isso, tatuar na memória do jogador, tatuar. E quando o jogador se convencer disso, o jogador ele vai entregar ainda mais, porque ele vai sentir orgulho de jogar no Galo. A gente percebe isso na forma como esses caras se entregam dentro de campo. A gente viu isso, por exemplo, no Monterrey, que jogou contra o Liverpool. Ali foi um trabalho de vestiário que ele chegou no vestiário para os caras e falou assim, a gente vai ganhar esses caras. A gente vai ganhar esses caras. Mas é campeão da UEFA Champions League. A gente vai ganhar esses caras. E a gente tem condição de ganhar esses caras. Quando a gente via o Monterrey jogando contra o Liverpool, a gente percebia que realmente os jogadores acreditavam nisso. E o Monterrey acaba sendo eliminado daquela competição em 2019 com gol nos acréscimos do Roberto Firmino. Mas a maneira como jogou o Monterrey foi impressionante. O Liverpool levou um sacode, levou uma sapeca, levou uma canseira terrível. Né? Esteve a ponto de perder o jogo durante vários momentos. Né? E estava indo, inclusive, ali para a decisão por pênalti. Na decisão por pênalti, o goleiro do Monterrey daquela ocasião, ele defendia 8 de cada 10 cobranças de pênalti. Só para vocês terem ideia, por exemplo, de como o Liverpool correu risco. Foi nos acréscimos dos acréscimos que o Monterrey conseguiu, que o Liverpool conseguiu com o Firmino fazer o gol da vitória. E detalhe, mesmo sabendo que eles venceriam nos pênaltis, o Monterrey em nenhum momento abriu mão de tentar vencer o Liverpool durante o jogo. Isso aí, de onde vinha isso? De onde vinha essa percepção do jogador do Monterrey de que eles eram melhores do que os jogadores do Liverpool? Do Turco Mohamed, do técnico Mohamed. E é isso que ele vai fazer no Galo. Então não tem essa parada de assim, Flamengo, Palmeiras, não sei o que, Corinthians e tal, vamos respeitar. Não, eles que respeitem a gente. Eles que respeitem a gente. Eles vão ter que entrar em campo para respeitar o Galo. É essa ideia que ele tenta colar também na cabeça do jogador. Então aqui, meu amigo, aqui, assim, não é para ter medo de Corinthians, não é para ter medo de Palmeiras, não é para ter medo de Flamengo. Os caras têm que ter medo da gente. É essa a ideia. Entende? A respeitar até um certo ponto, mas os caras têm que ter medo da gente, os caras têm que respeitar a gente, os caras têm que temer o que a gente pode fazer com eles dentro de campo. Então esse tipo de coisa você vai ter, torcedor do Galo, com o técnico Turco Mohamed. Em termos de esquema, é muito esquema, muda muito, ele prefere contudo o 4-2-3-1. Né? É o esquema que ele mais utiliza, o esquema base, depois muda para muitos outros. A gente percebe uma equipe, portanto, eu diria que o Guga poderia receber muito mais treinamento para ser esse jogador, porque ele gosta de lateral que também faça um trabalho interessante no segundo campo, preferencialmente no segundo campo, mas que faça, sobretudo, um trabalho eficiente no corredor, tanto defensiva como ofensivamente. Nenhum lateral do Galo é capaz de fazer isso. Nem o Mariano, que é muito bom lateral defensivo, nem o Guga, que é bom lateral ofensivo. Mas falta alguma coisa em ambos. Né? Do lado esquerdo está tudo resolvido, é o Arana que vai mandar. O Arana é o lateral dos sonhos do Mohamed. Na zaga, o Galo tinha o grande jogador. Vai precisar buscar um zagueiro para fazer essa saída limpa do fundo. O Alonso era esse jogador, eu diria que ali é o Igor Rabelho e um outro jogador que precisa chegar com as características do Júnior Alonso.
né, vai precisar realmente ir para o mercado. A gente tem o Jair e o Alan como dois volantes que vão dar muito combate, mas que também vai fazer jogar, vai dar esse passe longo. O Mohamed, ele busca muito essa história do passe alongado. O passe alongado, no meio de campo a gente vai ter o Nath Fernandes, o Zarate, o Nath Fernandes, Zarate mais ou menos de um lado, Nath Fernandes mais ou menos centralizado, do outro lado a gente vai ter provavelmente o Keno. E na frente o Hulk vai ser o centroavante do Mohamed. Esse centroavante, o papel do Hulk vai ser ainda mais explorado pelo Mohamed. É um jogador que vai, por exemplo, tem que trabalhar muito o pivô para receber essa bola ali no centro da área, fazer a mudança do corpo, girar o corpo, mas não para chutar. Mas para, por exemplo, acionar alguém do lado do campo, né, aprofundando, ampliando o campo. Né, para que isso? Para você esticar a defesa e permitir que pessoas, outros jogadores, venham de trás pelo corredor central em condição de arrematar. E ao mesmo tempo, o próprio Hulk, nessa virada, ele vai fazer o passe e vai atacar o espaço, né, vai atacar o costado do zagueiro, indo para dentro da área para receber essa bola da zaga. Essa é uma jogada, assim, gente, todo mundo marcava essa jogada do Monterrey. Ninguém conseguia ter eficiência para isso. O treinamento era colossal, era absurdo, gente. Vocês vão ter isso no Galo do Turco Mohamed. Então, essa equipe principal seria o 4-2-3-1, com variações, mas diante do elenco que o Galo tem hoje, eu diria, vai precisar de um zagueiro, vai precisar, talvez, ele vai alternar entre Mariano e Guga. A gente vai ter, por exemplo, volantes se filtrando entre a zaga para fazer essa saída, tem que ser limpa do fundo, gente. Tem que ser saída limpa, com gente, né, saindo do meio de campo, recuando para ajudar na saída. E a gente vai ter também o caminhar junto de alguns jogadores que vão tentar sair do campo de defesa para o campo de ataque juntos. Em alguns jogos o Galo vai ter muita posse de bola, em outros não necessariamente posse de bola. Isso vai alternar também durante o jogo. Por quê? Porque ele quer que a sua equipe jogue muito com e sem a bola, meus amigos. Com e sem a bola. Então vai ter muito treinamento para os caras aprender a jogar sem a bola, meus amigos. Sem a bola. E outra coisa, o Galo vai ter, nas situações que estiver jogando no seu campo de defesa, o Galo vai ter um dos melhores contragolpes do futebol. Anota aí. Mundial com El Turco Mohamed. É isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.